Por que a jornada do marketing de conteúdo que é vendida como um sonho de liberdade, na prática parece mais uma guerra de trincheiras, uma corrida de ratos sem fim? Na verdade, existe uma promessa que a Matrix do digital faz pra gente, que a gente vai ter liberdade, que os sininhos da Hotmart ou da plataforma que você usa vão tocar o tempo todo no seu celular, caindo vendas, e que você vai poder trabalhar de casa, no conforto do seu lar, sem preocupação, e todos os seus problemas vão estar resolvidos. Mas não é assim que acontece. A realidade brutal é que as pessoas nessa jornada do marketing de conteúdo estão começando a ter burnout por excesso de produção de conteúdo. Tá tendo muita gente com exaustão mental, além de estarmos passando pelo processo de brain rot, que é o apodrecimento cerebral, causado pelo próprio conteúdo que a gente está gerando nessas plataformas. E existe também a sensação de ser um clone, de ser igual a todo mundo no meio dessa multidão, porque as pessoas estão ficando mais parecidas umas com as outras, ainda mais com as IAs chegando e deixando todo mundo nivelado, produzindo um conteúdo cada vez mais medíocre, mediano. Dicas, hackzinhos, sabe? E na minha própria história, na minha experiência com a criação de conteúdo, eu me sentia presa na roda do hamster, sabe? Como um ratinho de laboratório correndo naquela rodinha, correndo sem sair do lugar. Essa era a impressão que eu tinha, produzindo conteúdo o tempo todo que ia morrer em 24 horas, que é o que essas plataformas praticamente exigem que a gente faça. Dentro dessas plataformas existe uma competição enorme com conteúdo de entretenimento. As pessoas estão lá fazendo as dancinhas, tem agora repleto de conteúdo de IA. As pessoas estão nessas plataformas querendo se distrair, fugir da realidade, ver as pessoas que elas seguem, acompanhar a família, os amigos. Elas querem distração, elas querem a dopamina rápida. E a competição com esse tipo de conteúdo, quando você gera um conteúdo de valor, de transformação, fica desleal. Você não tem como competir. E existe aquele sentimento de frustração e impotência que paira na cabeça do criador de conteúdo o tempo inteiro. E o que os gurus e os perseguidores do algoritmo, os perseguidores de algoritmo, não te contam sobre essa jornada? Se o mapa que eles vendem parece levar um beco sem saída, qual é o mapa verdadeiro desse território? Eles vendem o destino. Então, você vai chegar lá, eles te fazem acreditar e querer chegar no destino, na liberdade, no trabalhar de casa, no vender infoprodutos, vender transformação, o seu conhecimento, a possibilidade de escalar. Então, o destino está claro, é lá que a gente quer chegar. Mas eles escondem a verdadeira dificuldade da escalada, da montanha. Eles focam na tática, então naquele hack, na técnica, na coisa prática do efeito técnico da coisa. Mas eles ignoram a coisa mais importante, que é o executor, a pessoa que vai executar aquilo, o alpinista dessa montanha. E eu tive um momento eureka, digamos assim. Eu estava pesquisando, eu estava tentando achar uma analogia para explicar a minha tese, para realmente ter uma tese do meu nicho, do meu conteúdo. E eu pesquisando sobre a montanha do Everest, eu lembrei que eu vi um filme há uns anos atrás, acho que o filme chamava A Escalada. E um cara ia escalar o Everest e eu tive contato a primeira vez com aquele serzinho super importante que ajuda a pessoa na escalada, que é o Sherpa. Nem sabia esse nome, fiquei sabendo recentemente que eles têm esse nome, Sherpa. Inclusive é meio que uma etnia lá do Nepal, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errada. E os Sherpas são aquelas pessoas que ajudam os alpinistas a escalar a montanha.
E eu tô falando do Everest especificamente, que é o pico mais alto do mundo, né? E os Sherpas ajudam nessa escalada, eles são geneticamente mais adaptados às altitudes, então eles consomem menos oxigênio, todos precisam saber lidar com a subida, né? Você está num ambiente hostil, com falta de oxigênio, seu corpo não, precisando, então os Sherpas são quem ajuda os alpinistas que não moram naquela região a escalar. E aí veio uma grande revelação na minha mente. O marketing de conteúdo não é uma corrida, é uma escalada. É como escalar o Everest. Vamos fazer essa analogia. E toda escalada, ela tem toda escalada séria, que nós estamos falando de uma coisa séria. Escalar uma montanha do marketing de conteúdo do marketing digital é uma escalada séria. Ela tem níveis, tem acampamentos de aclimatação. Então lá naquele filme eu descobri que o Everest tem vários acampamentos de aclimatação. Tem o campo de base, tem o campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 e a tentativa do cume, que é tentar chegar no ponto mais alto. Cada vez vai ficando mais difícil. Então fique sabendo, porque cada campo de aclimatação você tem que se estabilizar ali, você tem que querer chegar até lá e tem que se preparar para chegar até lá. E agora eu quero te passar o mapa da montanha, eu vou passar minha tese do Everest. Vou te explicar essa tese que esclareceu, me deu muita clareza sobre o meu lugar no mundo, de uma certa forma. Então eu vou revelar aqui para você a tese do Everest, fazendo uma pergunta. Então, quais são os 5 acampamentos da escalada do criador de conteúdo de valor? Aquele que gera transformação, leva as pessoas de um ponto A para um ponto B. E honestamente, em qual deles você está agora? Então eu vou falar os acampamentos aqui de aclimatação do criador de conteúdo de valor e você me fala depois nos comentários em qual que você está agora. Então o primeiro é o acampamento de base. Ali é o Oceano Vermelho. Então o caos do conteúdo efêmero. É o Instagram, o TikTok, é o videozinho curto, é o carrosselzinho, a imagenzinha, todos aqueles locais, as plataformas que morrem em 24 horas, morrem muito rápido o seu conteúdo. É o conteúdo efêmero, ele não é perene, ele não dura com o tempo, ele é muito raso, superficial e morre rápido. É o Oceano Vermelho, onde todo mundo tá batalhando, é a guerra de sangue mesmo, o sangue tá jorrando ali. Lá a luta é brutal por atenção e existe o foco em nichos. Todo mundo tá no nicho. Ah, esse nicho tá saturado. Ah, esse nicho aqui é a nova onda do digital. Agora a gente tem que ir pro nicho tal. Ali tá cheio dos nichos. A gente ouve muito isso, né? E a luta é brutal por atenção. Todo mundo tá querendo atenção ali. É viralização, é o hackzinho para viralizar, é tudo isso. E o que está causando nas pessoas que estão nesse campo de base, acampamento base? Burnout. As pessoas estão ficando malucas ali, a saúde mental está detonada, as pessoas estão apodrecendo seus próprios cérebros, apodrecendo dos consumidores dos conteúdos delas também, fazendo conteúdo rápido. É o caos. Eu vivi por anos correndo na rodinha do rato, na roda do hamster, nesse acampamento base. Desde final de 2020 que eu comecei a criar conteúdo até 2024, eu estava no acampamento base. Vou falar sobre o acampamento 1. É a profundidade escrita. A transição para o conteúdo perene. Então, agora vamos falar com quem quer escrever, os autores, os pensadores, aquelas pessoas que têm profundidade e querem colocar a sua voz no mundo de uma maneira escrita. Essas pessoas estão principalmente hoje no Substack e nos blogs. São textos mais longos, ou então até nas plataformas de conteúdo que morre rápido, nas legendas, por exemplo, ou num carrossel bem escrito. Mas esses conteúdos morrem rápido e essas pessoas desse acampamento, elas já querem que o conteúdo delas já dure com o tempo. Então as plataformas de blog e o Substack são mais perenes.
elas duram no tempo, elas são mais pesquisáveis também. Essas pessoas estão colocando sua voz no mundo, mas ainda compete bastante com as IAs, porque IA, texto, a gente sabe, as LLMs estão todas disponíveis aí de graça, as que conteúdo pago também. Então há uma grande competição com as IAs nesse acampamento, mas as pessoas estão soltando sua voz através da escrita e muito bem feito nessas plataformas. O acampamento 2, a conexão humana. Nós somos seres humanos e pessoas se conectam com pessoas. A gente gosta de ver rosto, a gente gosta de ver gente, a gente gosta de ouvir a pessoa falando. E existe a evolução para o vídeo de valor, o vídeo longo no YouTube principalmente. Claro que o TikTok está buscando disponibilizar e fomentar a visualização de vídeos longos também, né? Mas o YouTube, a gente sabe, é a plataforma principal. E as pessoas estão começando a migrar para o YouTube para ter mais tempo, mais conteúdo para mostrar e por um conteúdo mais perene que dura no tempo. A gente sabe que no YouTube os conteúdos duram anos até. Mas ainda está no jogo dos nichos, mas com mais autoridade. Ainda tem nichos, a gente está falando o nicho das finanças, o nicho do entretenimento, o nicho de filmes e séries, o nicho de desenvolvimento pessoal, o nicho de psicologia. Cada um ainda tem bastante os nichos, né? Eu, particularmente, claro, eu tô aqui, você tá vendo eu aqui você tá me vendo no YouTube, então eu valorizo muito e eu faço parte desse acampamento. Então estamos estabelecidos aqui. O acampamento 3, então subindo mais, você vê que cada um deles, eu acho, é a minha visão, é a minha tese do Everest. Vai aumentando a dificuldade. Lá no acampamento de base é o Oceano Vermelho, todo mundo brigando, conteúdo curto, morre rápido, todo mundo tentando sobreviver ali dentro. Aí as pessoas que querem se destacar, elas querem subir um pouco mais, elas vão escrever. Vão pro acampamento 1. A profundidade é maior, elas colocam sua voz no mundo, mas não colocam o seu rosto na maioria das vezes. No acampamento 2, aí coloca o seu rosto. Não necessariamente ela precisa ter ficado ali no acampamento 1 por muito tempo, ou nem ficou, passou batido, já foi direto pro 2, foi direto pro YouTube, por exemplo, criar conteúdo. Mas é um nível de dificuldade diferente, porque você tem que se expor, você tem que falar, você tem que desenvolver habilidades para falar, ter um pouco mais de conhecimento para apresentar. Então aumenta o nível de conhecimento, o nível de dificuldade, os desafios são maiores. Senão todo mundo estava aqui, né? Pensa nisso. O acampamento 3, autenticidade radical. É o salto quântico agora. Agora a gente está falando do você é seu nicho. A categoria de 1. O que é essa história de você é seu nicho? Já está bem batido, todo mundo está sabendo mais ou menos o que é. Em vez de você escolher um nicho, eu quero falar de finanças, eu quero falar de desenvolvimento pessoal. Eu, por exemplo, eu vou explicar mais pra frente, mas eu descobri que o meu nicho, a minha categoria de 1, é algo entre marketing digital, psicologia e produtividade. É algo no meio desses 3. E eu tô ali na junção dos 3, mais ou menos isso. Mas é mais profundo. É aquela coisa de você encontrar aquilo que você gera de transformação para as pessoas, o conteúdo de valor que você vai demonstrar, mas que não é um nicho específico. Tem muito mais a ver com você e com as coisas que você soluciona e que você pode entregar de valor para as pessoas, muito particular da sua jornada. E aí, as pessoas que propagam isso, a primeira vez que eu ouvi falar foi o Wesley falando que o Pedro Sobral disse que ele era o nicho dele e que por isso ele fazia sucesso. Depois eu entrei em contato com o Dan Cole, que é um americano que ele fala muito sobre você é seu nicho.
E aqui no Brasil tem o Elton Luiz, que fala muito sobre você ser seu nicho. Ele fala do one person business, né? O negócio de uma pessoa só. E o que eu entendo é de você, em vez de brigar dentro de um nicho, você escolhe um campo que não tem ninguém e você é o primeiro. E quando você é o primeiro, você tem mais chances de sucesso. E você vai instalar sua bandeira, fincar sua bandeira na sua categoria de um. Depois as pessoas podem vir querer te copiar, mas você já é o primeiro. E aí, o acampamento 3, a gente está falando dessa categoria, dessa autenticidade radical, o você é seu nicho. E a percepção de que a diferenciação vem da sua personalidade, da sua história, da sua jornada. Então, a sua diferenciação, então vamos supor que você seja uma pessoa que fale sobre desenvolvimento pessoal, ou então fale sobre nutrição, mas você tem algo muito único que caracteriza que você é seu nicho. Você é a única pessoa que fala dessa forma. As pessoas não estão... Às vezes até pessoa que não está interessada em nutrição, mas ela quer te acompanhar porque você está falando, você está colocando a sua personalidade ali, e aquilo atrai as pessoas, e a transformação que você gera é valorizada por essas pessoas por causa da sua personalidade, da sua autenticidade, da sua jornada, da sua história. Acho que dá pra entender por aí. E aí você começa a sair da caixinha. Você já não tá naquela categoria de nicho e você tá se desvencilhando, tá saindo da caixinha. E você para de ser um clone, porque todo mundo tá virando um clone nessa história toda. Eu respeito essa categoria, faço parte daqui porque desde quando eu decidi sair do campo de base, eu decidi passar pelo acampamento 1, eu gosto de estar lá, passo pelo acampamento 2, que é onde estou agora, e estou construindo o meu nicho. Eu estou indo rumo ao acampamento 3, mas tem o acampamento 4. A liderança, a transcendência aqui. Então você vai transcender, o criador de movimento. É o além do você é seu nicho, é o criador de movimento. Não é mais só sobre você. Agora é sobre uma causa, um porquê, um lugar para ir, um pico da montanha para perseguir. Estamos indo para lá. Essa é uma causa. E quando você tem uma causa, você tem um inimigo. E você tem uma bandeira que você levanta e você tem uma tribo. E isso é além de você ser o seu nicho. Então você está criando um movimento. Esse é o acampamento 4. E desde 2024, quando eu tive contato com essa ideia de criação de movimento, ela virou uma tatuagem na minha mente e eu estou perseguindo o acampamento 4 desde então. E eu estou me preparando para essa base, para ir até o acampamento 4. E aí, além do acampamento 4, é você tentar o cume, tentar ir até o pico do Everest. E lá tem todos os benefícios que tem a prosperidade, o enriquecimento, a escala, a qualidade de vida, a autonomia, a liberdade, a relevância, a sua diferenciação completa. Essa é a jornada. Estamos indo rumo ao cume, ao pico do Everest. Entendeu a montanha? Agora, outra pergunta. E quais são os perigos da montanha que te impedem de subir de um acampamento para outro? Por que a maioria desiste no caminho, mesmo sabendo o destino? Então, o que acontece? A altitude, então tá aumentando a altitude, a pressão da exposição e a vulnerabilidade. Quanto mais alto, mais você tem a pressão da exposição e mais você tem que você tem que lidar com a vulnerabilidade. E aí os monstros que são ativados a cada novo desafio. Então, cada vez que você vai querendo subir mais nessa montanha, vão aparecendo mais monstros que são ativados, porque vão aparecendo vários e vários desafios, principalmente internos. E a minha história nessa escalada? Então, eu acho que em 2023, mas mais forte em 2024, eu caí no canto da sereia do Dan Cole,
dessa história de você é seu nicho, eu queria ir direto pro acampamento 3. Então eu já queria ser o meu nicho, eu não queria ficar enquadrada em nenhum nicho, eu não queria escolher um nicho, eu queria ser eu mesma, minha autenticidade. E aí eu descobri que eu não tinha preparo nenhum para ir para esse acampamento. Eu não tinha condições mentais, emocionais para estar ali, sem passar sem escalar essa montanha, né? E aí eu queria ir para lá, não tem jeito, eu tenho vontade, eu quero ir mais para cima, eu quero ir no campo 4, que é o acampamento 4, que é a criação de movimento. Nessa escalada eu comecei a listar os monstros que foram aparecendo na minha jornada. Medo de rejeição, síndrome do impostor, medo do julgamento, ansiedade, crises de ansiedade, necessidade de validação, de receber likes, de ter visualizações e lidar com tudo isso aqui dentro. Comecei a descobrir um monte de problemas emocionais que eu não sabia lidar. Eu tinha que preparar a mim mesma para essa escalada. E aí chegamos ao ponto da preparação da alpinista, eu como alpinista. A solução solver, solucionadora. O nome do meu movimento, Solver Mindset, a mentalidade do solucionador. Pergunta: se o problema não é a falta de mapas, táticas, mas a falta de preparo do alpinista, qual é a única solução lógica? Então, não adiantava só os mapas, saber o que a pessoa que é o seu próprio nicho precisa fazer no digital. Precisa fazer vídeo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa não sei o que, comunicar a sua ideia. Falei, beleza. E aí? Eu consigo fazer isso sem desistir? Tendo consistência, fazendo sem receber visualização, sem receber like, sem todas as coisas que eu aprendi a fazer, aprendi que era necessário, sem nada disso eu vou conseguir manter o sucesso nessa jornada? A resiliência? Eu vou ter oxigênio para continuar subindo essa montanha? E aí eu precisei me preparar. A decisão de construir a pessoa capaz de aguentar a subida. Eu tive que tomar essa decisão. Eu queria ir para lá, eu queria subir essa montanha, mas eu precisava construir essa pessoa primeiro. Eu não conseguiria jamais subir a montanha se eu não construísse a pessoa. Eu costumo dizer assim, o marketing de conteúdo, o empreendedorismo digital, ele é uma trilha lamacenta, cheia de pedras, de buracos, e agora descobri que é uma montanha cheia de monstros e desafios. E aí eu tava tentando fazer essa trilha com um carro rebaixado. E eu preciso me transformar num off-road, naquele carro de fora de estrada, né, que consegue passar por cima dos buracos, sai das lamas, não enguiça, né? E eu precisava me transformar na pessoa capaz de aguentar a subida, a escalada dessa montanha. E aí eu tive a necessidade de fortalecer a minha máquina, a minha estrutura física, a minha bioquímica, parar de ficar usando o cortisol como combustível, que é o hormônio do estresse, e começar a usar dopamina, endorfina, serotonina, começar a trabalhar minha máquina mesmo a meu favor. Eu comecei a trabalhar o repertório, porque eu precisava de repertório, eu precisava de conhecimento, de habilidades, de conhecer as coisas para ter mais autoridade, para ter mais autoconfiança, para ser eu mesma, o meu nicho e o meu movimento. Então eu precisava também saber o que descartar no repertório, porque não adianta eu sair querendo abraçar o mundo, ter obesidade mental, querer instalar um monte de conhecimento na minha mente, sendo que muito desse conhecimento pode ser desnecessário. Então eu tinha que fazer uma curadoria do meu repertório. Qual mapa eu vou pegar? Esse mapa aqui não me serve, eu vou jogar fora. Esse aqui me serve. Esse equipamento aqui serve, esse aqui não. E saber qual repertório eu preciso colocar para dentro. Fazer um download de dados.
dos melhores dados. Eu precisei preparar minha mente, o software. Eu tinha muito software bugado na minha mente, um monte de crenças limitantes, de mentalidade errada para essa montanha. Eu tinha um monte de sabotadores, bloqueios emocionais. Ainda tenho. É uma coisa constante, é um trabalho, uma jornada constante. Cada vez que você está subindo mais, vão aparecendo os novos desafios, vão despertando novos bloqueios. E aí eu começando a trabalhar esses sabotadores, todas essas coisas, crenças, mentalidade, reconfigurando, desinstalando os softwares bugados, instalando novos softwares que eu precisava para essa montanha. E a última coisa que é a experiência, o XP. Você precisa colocar na prática o que você aprende do repertório para você modificar sua máquina e sua mente. Então tem que praticar, tem que dar os passos para subir a montanha. Não adianta eu ficar só lendo, assistindo coisas e não colocar em prática. Precisa praticar. E aí, essas quatro coisas, máquina, repertório, mente e XP, são os 4 pilares Solver que eu desenvolvi em mim, estou desenvolvendo em mim mesma e melhorando a cada dia, treinando todos os dias. Eu comecei a fazer a minha musculação cerebral diária. Então, todos os dias eu estou treinando o meu cérebro, fazendo a minha máquina estar a meu favor dessa jornada, dessa escalada da montanha. E aí teve uma virada de chave. Eu percebi que a própria jornada era o meu nicho. O fato de eu estar me preparando, por eu usar esses 4 pilares, esse era o meu nicho. Porque todo mundo vende as técnicas de chegar nos campos. Ninguém fala como que o alpinista tem que fazer para se preparar, para aguentar essa jornada e não desistir no meio do caminho. Esse é o meu nicho. Eu fiquei tão boa em me preparar para essa jornada que agora eu consegui ensinar as pessoas a fazer o mesmo. A prática leva à perfeição, né? Eu fiquei tão boa em me preparar eu mesma para a jornada, aguentar essa escalada, que agora eu vou ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Como a Solver Academy se encaixa nessa escalada? Qual é o nosso papel como a sua equipe de apoio e guia? Então foi codificando, deixa eu só ver se eu estou acompanhando meu roteiro aqui, que eu vou disponibilizar depois lá no Substack. Do jeito que eu estou lendo aqui, eu estou incrementando muito do que está escrito aqui, mas o meu roteiro vai estar disponível, eu vou deixar o link na descrição. Eu estou fazendo também como que eu estou aprendendo e treinando, porque eu estou usando esses vídeos aqui também para treinar minha comunicação, meu conhecimento, a minha tese, essa tese que eu inventei, foi numa das ferramentas que eu uso diariamente, porque eu precisava treinar para minha jornada, foi o journaling. E o journaling é a escrita livre, tirar tudo que tem na minha mente, e eu uso hoje ele para pensar nas minhas estratégias também. Eu falo de mim mesma, da minha parte emocional, mental, mas eu também descarrego as estratégias, as coisas que eu quero falar, e eu tenho feito isso com os meus vídeos também. Eu escrevo no meu journaling o que eu pretendo, qual é a minha ideia para o vídeo, e aí eu peço para a IA colocar em forma de roteiro para mim, do jeito que eu gosto, com perguntas-chave, perguntas guia, que vão fazer meu cérebro funcionar de uma maneira, lembrar das coisas que eu já sei, porque eu que escrevi, eu que dei o input para a IA criar, e aí depois também coloco os bullet points com os gatilhos para eu lembrar do que eu tenho que falar. Então esse roteiro, usei tudo isso para falar, que o roteiro está na descrição, lá no Substack. Eu estou colocando essa parte do meu processo também, de melhorar essas coisas, né? Daqui a pouco pode ser que eu faça de outro jeito, que eu ligue a câmera e saia falando, mas hoje eu gosto de usar o roteiro porque eu quero seguir uma sequência lógica, pelo menos a lógica que eu tenho, né? Porque eu meio que organizei. Voltando aqui, como a Solver Academy, que é o meu produto, do meu nicho, da minha categoria de 1, a Solver Academy se encaixa nessa escalada. Qual é o nosso papel como a sua equipe de apoio e guia? Então, foi codificando o meu próprio treino diário que nasceu a Solver Academy, que é a Academia do Solucionador. Principalmente para a jornada
dessa escalada do Everest, do marketing de conteúdo. E aí eu tenho algumas metáforas para falar sobre a Sover Academy. Ela é o campo de treino mental para a escalada. E eu sou a Sherpa que te ajuda a não desistir quando os monstros aparecem. Então, expliquei lá o que é um Sherpa, né? Que é a pessoa... Eles carregam, eu não vou ficar carregando toda a sua quinquilharia, não. Eu vou te ajudar a se preparar para você se aclimatar para cada campo dessa escalada. E é treino mental diário. E vão aparecer monstros. E eu já lidei com vários deles, então eu já sei te ajudar com vários deles. E a Sover Academy é o cilindro de oxigênio diário, para você não desistir e não morrer no meio do caminho. Ela é a comida para os seus 4 pilares, máquina, repertório, mente e XP. É a construção da sua versão superpower, porque a versão minha que estava lá no campo de base não é a mesma versão que subiu para o campo 1, não é a mesma versão que está agora no campo 2, não vai ser a mesma versão que vai chegar ao campo 3. Tô indo, tô nessa direção, eu já tenho o meu nicho, já tenho a minha categoria de 1. E não é a mesma versão que vai estar lá no campo 4, que já vai ter um movimento. Eu tô indo para lá, eu tô rumo campo 4. Dessa montanha do Everest do marketing de conteúdo. E é a construção da sua versão superpower, autoconfiante, estoica e antifrágil. Uma coisa que eu descobri nessa escalada e que virou um horizonte, um foco, um objetivo para mim é me tornar cada vez mais estoica, cada vez mais antifrágil. Porque essa montanha machuca. Os monstros que eu encontrei já nessa montanha machucam. E eu precisava me tornar cada vez mais estoica e antifrágil. E autoconfiante. Quando eu fui me tornando estoica e antifrágil, eu fui me tornando mais autoconfiante também. É claro que ainda dá pra melhorar, e muito. A Sover Academy é a sua equipe de escalada, a tribo que não te deixa desistir. Porque você vai querer desistir várias vezes, ou ficar lá no campo base, ou sair da montanha. Quantas vezes eu já pensei em sair dessa montanha? Mas agora eu não saio mais não. Se você está levando a sério a sua subida para os acampamentos 3 e 4, então quem está vindo comigo aí no campo 3 e 4 e precisa de treino e do suporte para aguentar a jornada, conheça a nossa expedição. O link está na descrição. Vou deixar para você aí. E se o primeiro perigo que você quer vencer nessa montanha é o burnout do conteúdo efêmero, assista esse vídeo aqui. Olhe para dentro. Ativar Sover.